com vocês hoje é de falar algumas características e algumas coisas para te pensar e acreditar na brincadeira como profissão do futuro. Sim, brincadeira. A gente pensa, pô, brincadeira, será que dá para trabalhar com brincadeira? É isso que eu vou tentar falar com vocês hoje. Só que antes eu quero te falar algo muito importante que aconteceu na minha vida. Isso foi o dia 8 de novembro de 1984, aproximadamente ali às 21 horas, foi quando eu nasci. Então isso começou a mudar a minha vida a partir daqui, do dia que eu nasci. Porque desde lá até hoje eu continuo ainda sendo filho único. Então o que é filho único aqui? Então sabe o que eu vou falar em alguns momentos aqui. O filho único é aquele que monta as suas brincadeiras, que inventa as suas brincadeiras, que monta os seus brinquedos, pega madeira, tampinha e começa a montar esse seu brinquedo. E por eu ser filho único, eu fiz isso muito. Não que os meus pais não me dessem ali um brinquedo institucionalizado. Não, eu ganhava esses brinquedos, mas eu brincava muito sozinho, por eu não ter esse meu irmão ou não ter uma irmã. E por conta disso, a minha infância inteira e a adolescência foi mais ou menos dessa forma. E eu não tive muita experiência com recreação, ou seja, com pessoas indo talvez à minha festa de aniversário, entretendo, brincando. Eu também não fui para colônias de férias, que às vezes elas duram uma semana, ou um final de semana, ou acampamentos, onde a gente vai e posa, seja em barracas ou em acantonamentos, que a gente posa nos apartamentos, às vezes um mês, às vezes só um day camp num dia. Então eu não tive essa experiência em hotéis, com os recreadores, com brincadeiras em hotéis. O máximo que eu tive ali, não sei se talvez vocês tiveram na época, a gente se reunia, os colegas do ensino médio ou do ensino fundamental, e nós íamos para a casa de um dos nossos colegas, e alguns levavam comida salgada, outros levavam uma comida doce, ou um refrigerante, ou um suco, e a gente se reunia para poder conversar e brincar. Isso era o máximo. Então essa criança aqui não teve essa experiência. Eu brinquei? Claro que eu brinquei. Mas a minha questão motora, afetiva, cognitiva, social e tecnológica, ela podia ser muito mais avançada se eu tivesse essas experiências. E 20 anos depois, exatamente, em 2004, eu entro para uma área do conhecimento chamada Educação Física. Eu começo a fazer faculdade de Educação Física. E lá eu descubro algo que jamais eu imaginaria que pudesse existir na vida. Porque eu nunca tive essa experiência até, ou desde esses 20 anos atrás aí. Eu conheço uma disciplina chamada recreação. Só na faculdade eu vim conhecer essa disciplina. E para quem não sabe o que é recreação, ela é um conjunto de práticas lúdicas que são organizadas para divertir as pessoas. E eu vim descobrir na faculdade. E o interessante que dessa recreação, que é uma parte prática, que nós utilizamos com brincadeiras, eu preciso agora te fazer uma pergunta para te mostrar a aplicabilidade dessa recreação por meio da brincadeira. E eu quero te perguntar uma coisa assim. Levanta a mão para mim, quem é focado? Vamos ver. Sou focado. Eu tenho atenção. Eu vou até o final. Eu venço. Olha só, começou a levantar mais as mãos. Então é o seguinte, essa dinâmica, essa brincadeira, ela só tem 3 regras. A primeira regra é que ela só começa quando eu falar alegria, começou a brincadeira. A segunda regra, eu vou pedir para que vocês executem o movimento, mas só vale executar esse movimento se a palavra alegria anteceder esse comando. E a terceira regra, ela só termina quando eu falar alegria, terminou a brincadeira. Vamos lá? Vamos participar comigo? Alegria, mão direita para cima. Ó, quem levantou teria perdido que eu não falei alegria, começou a brincadeira. Vamos prestar atenção? Vocês falaram que tem atenção, falaram que eram focados. Então vamos lá. Alegria, começou a brincadeira. Eu falei começou a brincadeira, não levanta a mão, gente. Calma. Calma. Tá valendo. Alegria, começou a brincadeira. Tudo certinho. Alegria, mão direita para cima. Já está valendo. Eu já falei alegria, começou a brincadeira. Agora alegria, mão direita para cima. Muito bem. Alegria, mão no ombro. Isso, tudo certinho. Alegria, mão na nuca. Quem colocou aqui a testa, tá? Nuca é aqui atrás. Mas vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. O que é isso que eu trouxe para vocês?
São brincadeiras de uma área de conhecimento chamada recreação. Que um recreador, que é o agente que transforma essa brincadeira. De que forma? Esse recreador, que é o agente que leva essa brincadeira, ele é alguém que torna concreto e tangível a imaginação das pessoas. É fazer com que o desejo de se divertir, independente da idade, seja da criança pequenininha até o idoso, se manifeste de forma prática e palpável. Que é um pouquinho do que eu fiz aqui com vocês. E lógico, esse é só um exemplo do que é uma brincadeira. E nós temos várias áreas de atuação para essa brincadeira. A gente pode trabalhar em condomínios, empresas, escolas, igrejas, hotéis, acampamentos, acantonamentos e por aí vai. Até no cemitério tem gente que faz atividades recreativas. Então tem várias áreas que a gente pode trabalhar com essa atividade recreativa. E eu quero, antes na verdade, de eu mostrar para vocês alguns motivos para acreditar na brincadeira como profissão do futuro, eu tinha que explicar para vocês o que é a recreação. E esse agente que trabalha, que é o recreador, para a gente poder chegar nessa brincadeira. E o interessante é que alguns anos atrás, eu acredito que com uns 5 anos a minha filha tinha, hoje ela tem 7, mas com 5 anos, a gente tem no corredor de casa um papel contact que imita um quadro de giz. E aí ela fez um desenho, na verdade ela fez vários desenhos. E esse é um desenho que ela fez. Eu falei, filha, que desenho é esse, né? O que é isso? Ela falou, é o papai. Eu falei, pois é, filha, não parece muito com o papai, né? Mas é o papai 100% também. Porque na perspectiva dela, é o papai. Na minha e talvez na nossa não seria. Mas eu quero que vocês pensem como Dani agora trazendo esse exemplo, ela pequenininha, me olhando de baixo para cima. Não faz sentido eu ter mais pernas do que tronco? Então, se vocês fizerem essa experiência e se agacharem e olharem uma pessoa de baixo para cima, vai parecer que tem mais pernas. Então, para ela estava certa. Lógico que hoje ela melhorou o desenho, estou um pouco mais bonito do que esse desenho aqui. Mas esse aqui sou eu. Então, eu quero trabalhar com vocês agora esse pensar como Dani. Pensa comigo como que eu vou te trazer essas ideias para te pensar na brincadeira como uma profissão do futuro. E de 2019 a 2020, eu comecei a estudar e a pesquisar sobre a área da recreação, a área da brincadeira e a sua importância no futuro. Nós tivemos um período ali que foi uma pandemia, que várias áreas foram afetadas, e uma delas é quem trabalha com brincadeiras, mas eu comecei a estudar isso antes da pandemia, 19 e 20, 2019 e 2020. E verifiquei 3 estudos, um em 2013, um outro em 2018 e um outro em 2020. E esses estudos são muito legais para essa área. O de 2013, eles analisaram 702 profissões e a probabilidade das profissões serem substituídas pelas máquinas, pelas tecnologias. E em primeiro lugar, com 0,99%, a profissão que tem a maior probabilidade de ser substituída por uma máquina é o atendente de telemarketing. E a última profissão, no lugar 702, e último, com 0,0028%, eles chamam de terapeuta recreativo, que é aquele que trabalha com recreação, que é o recreador que trabalha com brincadeiras. E em 2018, teve um novo estudo, onde foram analisadas 41 tendências de profissões do futuro. E nessa análise, nesse estudo, eles identificaram o programador de entretenimento pessoal. Ficou em 9º lugar, ficou entre os 10 como profissões do futuro. O que seria esse programador de entretenimento pessoal? Não está escrito no estudo, mas eu faço uma relação, porque eu sou da área de educação física. O que um personal trainer faz? Ele sabe da pessoa, do físico dela, como tem que trabalhar o fisiológico, qual o objetivo que ela tem com aquele treinamento, onde que ela quer chegar, qual que se é homem, se é mulher, se está ali na questão sei lá, já está há mais dos 40 anos, e por aí vai. O personal trainer trabalha dessa forma.
O programador de entretenimento pessoal, ele também tem que saber tudo daquela pessoa para trabalhar o entretenimento dela. Shows, teatros, alimentação, tudo que envolve o entretenimento. Em 2020, um novo estudo, eles analisam lá 96 profissões e dentro dessas 96 profissões, em 8º lugar, está o assistente de recreação. E esse assistente de recreação entra ali na área da saúde. Então, mais uma vez, a recreação, o recreador, quem trabalha com brincadeiras, um terceiro estudo mostrando que está em 9º lugar, em 8º lugar, né, entre essas profissões do futuro. Então, tem vários estudos que corroboram para isso. E além de trabalhar em todas essas áreas, como eu citei para vocês, é muito interessante porque a gente tem visto os benefícios das atividades recreativas, das brincadeiras, para as pessoas. Nós temos vários aspectos que envolvem o ser humano. Um deles, o M, que é o aspecto motor, o A, o afetivo, o C, que é o cognitivo, associado ali mais ao S, que são as questões sociais, e o T, as tecnologias. Como eu falei para vocês, lá na minha infância, eu tinha as minhas brincadeiras, mas se eu tivesse sido estimulado de uma outra forma a brincar, talvez as minhas questões motoras, afetivas, cognitivas, sociais, tecnológicas teriam alongado, eu teria mais bagagem nessa minha mochila, eu teria aprendido muito mais coisas. E não só nisso, a gente se aprofundando um pouco mais, indo um pouco mais fundo em alguns benefícios, tem um estudo que fala sobre ratazanas. Então pegaram 2 grupos de ratazanas e desde a infância até a vida adulta delas, e um grupo, o que fizeram? Deixaram expostos a brincadeiras, enquanto infância. Em determinado momento da vida adulta, eles colocaram odor de gato, para eles ficarem com medo e fugirem. E eles fugiram e se esconderam. Aquelas ratazanas que na sua infância não tiveram experiência de brincadeiras, eles ficaram escondidos lá no seu lugar e morreram ali, não saíram. As outras ratazanas que tiveram brincadeiras na sua infância, aos pouquinhos eles começaram a sair do local, começaram a ver que não tinha problema e saíram e viveram. Por que ratazanas, né? É mais próximo do ser humano, né? Esse estudo com as ratazanas para poder identificar essa questão. Então agora para e reflita. Lembra de uma brincadeira, de uma vivência, de algo muito legal que aconteceu com vocês na infância de vocês? Só para lembrar, para refletir sobre isso, se vocês conseguem lembrar algo interessante. E é muito legal, porque dentro da nossa área da educação física, que estuda aí o lazer e a recreação, o entretenimento, o jogo e a brincadeira, o lúdico, a ludicidade, nós temos um conceito que ele se aproxima um do outro. Enquanto o lazer, o enfoque é algo que as pessoas escolhem para fazer, a recreação é algo que a gente escolhe, né, e faz para divertir essas pessoas. Como eu fiz aqui com vocês a brincadeira da alegria. E quando eu perguntei para vocês o seguinte, alegria começou a brincadeira, né? Vocês começaram a brincar, alegria mão direito para cima, alegria, né? E eu falei que a brincadeira só terminava quando eu falasse assim, alegria terminou a brincadeira. Eu sugiro agora mudar e falar para vocês o seguinte, alegria, continue a brincadeira.